Hoje, moçada, eu vou falar do que eu não gosto. E antes que você venha com qualquer piadinha, eu vou falar do que eu não gosto e falo isso justamente porque eu tenho 400 vídeos aqui no canal e é a primeira vez que eu vou falar disso. Então, dá sim pra eu falar que eu vou falar do que eu não gosto de falar. Eu vou falar do camarada Stalin. Eu vou falar do Stalin porque rolou uma polêmica nos últimos dias a partir do que aconteceu com o camarada Jones, que foi, digamos assim, vítima de uma tentativa de censura por parte de alguns professores trotskistas que o acusam de ser stalinista, de estar ali tentando fazer uma reabilitação do stalinismo. E aí, isso acabou gerando um debate, sobretudo lá no grupo aqui do canal. Então eu decidi que eu vou aqui deixar os meus 50 centavos de colaboração para esse debate, até para ficar claro qual é a minha opinião a respeito dessa discussão. E aí, gente, a primeira coisa que eu quero dizer é que eu considero essa discussão uma discussão péssima para a classe trabalhadora. É uma discussão cheia de propaganda de ambos os lados. Há muita mistificação lá da época da Guerra Fria e há também muita propaganda imperialista sobre esse tema. Toda discussão é cheia de simplificações e invariavelmente acaba caindo em anticomunismo. Por isso eu considero essa discussão péssima para a classe trabalhadora, péssima para a esquerda radical. Eu tenho para mim, gente, que a luta, acima de tudo, é uma luta retórica. Anti-stalinismo é propaganda anticomunista. Há de se ter essa clareza. Porém, eu quero aqui salientar, para começo de conversa, 3 coisas. Primeiro, que aceitar a simplificação anti-stalinista é aceitar o anticomunismo. Segundo, que não problematizar o período stalinista é aceitar essa simplificação. E terceiro, não assumir os muitos problemas do período é cair em dogmatismo. Por isso que eu digo que enquanto discurso para a classe trabalhadora, enquanto ferramenta para convencimento, é melhor evitar. Tem um mundo de questões objetivamente mais claras para a classe trabalhadora que devem ser objeto dos marxistas. Essas discussões, elas acabam tirando o foco do que é relevante e ainda acabam sendo, como eu vou aqui tentar justificar, contraproducentes. O campo do discurso para a classe trabalhadora é o campo da simplificação. E é por isso que não é bom tratarmos desse assunto, porque esse assunto, como eu acabei de justificar, é um assunto onde a simplificação sempre prejudica. Agora, é evidente, se não for possível evitar o assunto, a gente tem que separar Stalin da União Soviética e tem que colocar o foco nos acertos. Mas se no discurso para a classe trabalhadora é melhor evitar, por outro lado, é muito importante que tenhamos a clareza que, sob a liderança de Stalin, o regime se transformou numa autocracia que realizou perseguições e execuções injustificáveis. E aí, nesse ponto, eu ressalto que não é por causa de uma assinatura que toda a responsabilidade das execuções seja exclusivamente de Stalin. Havia um grupo político que assumiu essa linha. Ninguém se mantém no poder sem base. Stalin tinha, e não foi porque ele matou a oposição, foi porque ele tinha quem matasse. Outro ponto que a gente não pode esquecer jamais é que Stalin foi formatado no comunismo de guerra, e não só Stalin, todos, inclusive Trotsky. Separar as ações que foram respostas aos inimigos internos e externos das execuções injustificáveis não é tarefa trivial. Porque se por um lado Stalin e seu grupo executaram uma série de ações injustificáveis, também é certo que derrotaram muitos inimigos reais da Revolução, inimigos poderosos, e do mesmo modo também conquistaram êxitos econômicos e sociais extraordinários, com desenvolvimento de tecnologia,
produção e avanços sociais fantásticos. Eu reivindico todas as experiências socialistas, todas as lutas populares anti-imperialistas. A guerra cultural exige que façamos isso. Não podemos repetir mitos da propaganda imperialista, como, por exemplo, comparar Hitler e Stalin, comparar os gulags com os campos de concentração, comparar Holodomor com a solução final. Isso seria se render à mais baixa propaganda nível livro negro do comunismo. Hitler tinha um projeto eugenista organizado e estruturado antes de chegar ao poder. Os campos de concentração foram promessa cumprida. Stalin partiu de um projeto que não tinha nada disso. A execução de companheiros e dissidentes, a concentração da burocracia daquele formato, a concentração do poder durante o processo. Durante tudo isso, à época, houve forte contestação. Muitas lideranças se opuseram, porque afinal de contas, isso não tivera sido prometido. Foi o contrário da experiência com Hitler. Os gulags, por sua vez, também não podem ser comparáveis aos campos de concentração. Gulags eram campos de trabalho. Havia falta de mão de obra na União Soviética. Eles não poderiam desperdiçar braços. A solução final foi um ato unilateral de Hitler contra judeus já subjugados. Foi uma forma dele cumprir sua promessa antes de cair. Holodomor foi uma opção trágica diante de uma disputa política. Uma péssima opção para a região. Uma opção evidentemente exagerada, de consequências terríveis, mas ainda assim uma opção diante de uma disputa. E mais uma vez, né, gente, não tratou-se do cumprimento de uma promessa. E se não podemos cair em simplificações toscas, também não podemos nos deixar pautar pela esquerda liberal, pelos sociais liberais lá com a sua teoria da ferradura, Hannah Arendt e o seu totalitarismo. Isso é o que há de propaganda liberal mais sofisticada. Eu fiz uma série de vídeos mostrando como é problemática a categoria de totalitarismo. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para quem quiser conferir. Gente, diante de tudo isso é que eu justifico que esse debate é um debate extremamente contraproducente para a esquerda radical. Despolitiza, porque de um lado fortalece propaganda anticomunista e do outro fortalece um culto personalista perigoso, que pode facilmente recair numa ideologia nasbol ou quarta teoria política, e aí sim comparável ao fascismo. Então é isso, uma discussão ruim. Não há, a meu ver, uma reabilitação de Stalin. O que há é uma reabilitação necessária do comunismo. E talvez o entendimento de que a luta é, sobretudo, pelo convencimento, e que por isso fazer coro com liberais não ajuda muito. O que eu defendo não é reivindicar Stalin ou qualquer outro líder. Não é se basear em qualquer experiência socialista. É separar o que deu certo em cada uma delas do que deu errado para não repetir. Defender todas as lutas populares, sobretudo as socialistas, mas compreender que não se repete processo revolucionário e que, para além dos aprendizados, criemos nossa própria via revolucionária. Tá ok, gente? Era isso hoje. Se você gostou desse vídeo, por favor, curte, compartilha com os seus amigos e se inscreve aqui no canal para receber as nossas notificações. Clique no sininho e colabore para a manutenção do Saia da Matrix. Aqui na descrição também está o link do nosso Apoia-se e o link do nosso site, para outras formas de ajudar. Sem a colaboração de vocês, eu não poderia continuar aqui fazendo vídeo com essa frequência e com esse compromisso para o YouTube. Valeu, moçada! Falou aí! Até a próxima!